Bom, eu recebo nesse momento aqui na Opinião o Anderson Maia. Tem algum parentesco com o Rodrigo Maia da Câmara, não? Não. Eu te mato aqui, cara. Ele é consultor de performance emocional. E presta atenção, ouvinte, ele vai dar dicas aos nossos ouvintes, principalmente aos médios, pequenos, grandes empresários, de como melhorar o seu faturamento em tempos de crise. Então, seja bem-vindo, Anderson. Boa tarde para você. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. E vamos compartilhar aí um pouco do nosso conhecimento, isso, das nossas pesquisas. Eu acho que a humanidade está passando por um período de transformação. As pessoas, mais do que nunca, elas estão sendo pressionadas por resultados, mais do que nunca. E principalmente em tempos difíceis a pressão aumenta. Então nós precisamos aprender um pouco mais sobre nós mesmos, para a gente poder administrar nossa própria performance emocional e fazer o nosso negócio, o nosso empreendimento acontecer. Agora, fundamentalmente, o que faz, o que produz, o que ensina, não é? Um consultor de performance emocional. O que eu faço em síntese, né, claro. Isso. O meu cliente, quando ele começa a ter problemas financeiros com a empresa dele, devido à baixa nas vendas, na baixa dos negócios, uma insegurança se instala, medo de fechar. E quando a gente entra nesse módulo, que a gente fala de módulo de sobrevivência, a gente vai falar um pouco sobre isso ali na frente. Quando você começa a operar em módulo de sobrevivência, o seu cérebro trava e você não consegue mais performar. E as pessoas elas não gostam de fazer negócios com pessoas inseguras, com pessoas angustiadas financeiramente, pessoas precisadas. Você passa uma imagem de ser uma pessoa fraca. E o que a gente faz é virar esse jogo, fazer com que o meu cliente ele se empodere, ele vá para a mesa de negociação com muito poder, com muita energia pessoal, ele muda a energia dele e de forma muito natural o psiquismo dele faz com que os negócios aconteçam. Deixa eu só, me permita colocar um negócio, achei interessante também, o Maia. E aí, por consequência, ele contamina negativamente seus funcionários também, cara. Isso, exatamente. Aí a bola de neve está feita. Isso, é uma bola de neve. Então tá, agora, quanto tempo você já está nessa... É profissão isso ou não? Isso, é uma profissão, uma consultoria, isso. Eu estou há 6 anos no mercado. 6 anos. E tem percebido assim que ultimamente as pessoas, principalmente empresário, micro, médio e tal, têm procurado para se orientar e buscar, quem sabe, uma objetividade maior? Sim, hoje eu não faço propaganda nenhuma sem fazer nenhuma ligação comercial, sem fazer nenhum marketing. Às vezes eu fico meses sentar no meu e-mail, eu praticamente dobro a performance da minha empresa só com indicações. Porque eu acredito muito na indicação. O marketing boca a boca, ele é assim, as pessoas não acreditam nele, a maioria delas. É muito bom o marketing, todo marketing ajuda. E o marketing boca a boca ele é extremamente poderoso também, ela é uma excelente ferramenta. Porque quando um cliente, você recebe um cliente, e você faz um grande trabalho nesse cara, ele tem uma grande experiência comprando o seu produto, o seu serviço, ele conhece outras 300 pessoas pelo primeiro nome. E dessas 300 pessoas, 5 pessoas provavelmente também precisam do seu produto, do seu serviço. Ele vai falar para essas 5. E quando essas 5 voltar e você fizer o mesmo trabalho com profundidade, essas 5 vão se virar e falar para mais 5. Agora, em 3 níveis você já tem 25 pessoas. E se você for subir no nível, daqui a pouco dá a população da Terra. Então o marketing boca a boca ele é extremamente importante, desde que aquilo que você realmente venda realmente surta efeito. Hoje eu quero falar de 3 princípios aqui que vai ajudar você que está ouvindo essa entrevista a dar uma virada nos seus negócios, a você entender como funciona todo esse mecanismo. Então vamos dar um breakzinho, presta atenção ouvindo, depois dos comerciais. São 3 alternativas, 3 formas, princípios isso. de se mudar a mente, é isso? Para buscar aí isso, nosso mundo acontece de dentro para fora. Certo. Os resultados do meu empreendimento, ele acontece dentro de mim primeiro. De dentro para fora. Tá. Depois você vai falar um pouquinho sobre coach também. Tem um negócio interessante aqui, gente. Aliás, muito interessante. Segundo entendimento do Anderson Maia, o coach não é tudo aquilo que se propaga, hein?
Já teve muita gente aqui na mesa falando de coaching, tal, porque chega até a ser mágico, certas atenuantes do coach. Mas o Maia diz que, Jota, mas não é bem assim. Depois ele explica por quê. Vamos tomar um café, Maia? Vamos. Você quer um café, quer uma pinguinha ou quer um uísque? Eu quero um copo d'água. Água, legal, boa indicação, boa pedida. Porque nós só temos água, o restante não temos. Então, água e comercial! Programa Opinião Pública, um noticiário variado e dinâmico. Fala galera, esse é um ano especial. Milhares de brasileiros estão se preparando para mostrar sua força e reforçar nossa maior conquista, a democracia. Opinião Pública, os fatos mais importantes de Blumenau e região em notícias e entrevistas. Eu tô doido pra sair daqui e virar coach, né? Coach. Tô doido. Mas depois não vou falar sobre isso. Agora, uma coisa é certo. Segundo palavras do Maia, que está comigo nessa tarde de segunda-feira, essa profissão, entre aspas, está muito banalizada. Qualquer um que se aventura aí é coach. Coach. O Patrick, eu quero ser coach. Coach! Mas não é bem assim. Depois ele explica por quê. Primeiro vamos falar dos 3 princípios básicos para dar uma atenuada, para dar uma mexida nos ovos aí, hein, Maia? Sim. O primeiro princípio é a gente entender que tudo começa em você. Os seus negócios, o seu empreendimento começa em você. A primeira pessoa que você tem que vender o seu produto, o seu serviço, o seu empreendimento é para você mesmo. Perfeito. Porque se você realmente não acredita de forma genuína e profunda nesse seu produto, no serviço que você oferece, fica difícil você fazer essa transferência de estado emocional para o seu cliente, para o seu prospecto ou para outras pessoas à sua volta. O cliente percebe isso, né? Percebe. Nosso psiquismo, ele tem mecanismos feitos para detectar a genuidade. Então, quando você realmente vende para você mesmo, você acredita profundamente, seriamente naquilo que você está vendendo, é muito natural. A natureza, a partir daí, a natureza assume e as suas conversas, suas negociações, elas são bem mais positivas. 50% da venda já está efetuada. Já está efetuada. É isso? Isso. Aí isso depois começa o passo. Né? A gente chama isso de lei de transferência. Lei de transferência. A gente faz essa transferência de estado emocional para o cliente. Então é importante a gente perceber que para que eu venda para mim mesmo, o meu produto, o meu serviço, ele tem que fazer exatamente e melhor aquilo que ele está dizendo que faz. Espera um pouquinho. Eu vou te sugar hoje um monte aqui. No bom sentido, claro. Né? Pode aproveitar. E até há uma grande probabilidade de a gente formalizar um quadro aqui, quem sabe um dia, hein? É um belo assunto. Será um grande prazer. E na via contrária, eu queria a tua explicação, agora fiquei curioso aqui, cara. Na via contrária, o cara que está ganhando muito dinheiro, mas ele se sente instável, ansioso da mesma forma, não sabe às vezes o que fazer com o dinheiro. Você também entra de sola? Sim, na verdade a insegurança, o medo, a ansiedade é a mesma coisa. É o nosso sistema nervoso autônomo funcionando. O meu sistema nervoso autônomo é a parte do nosso cérebro mais antiga que nós herdamos dos répteis. Nós chamamos de cérebro reptiliano. E ele é ativado por fatores, depende de pessoa para pessoa. Aí você teria que investigar a pessoa, o que está causando esse medo, essa ansiedade nela, e fazer com que ela reconheça e saber usar ferramentas estratégicas, e se conhecer também para desativar esses mecanismos, para que esse módulo de sobrevivência, o sistema nervoso autônomo, não atrapalhe ela, porque quando o sistema nervoso autônomo ele liga, o acordo com o nosso cérebro é o seguinte: nós temos 3 cérebros em um, né, as 3 partes do cérebro. O sistema nervoso autônomo, que é o nosso cérebro reptiliano, é a parte mais antiga que herdamos dos répteis. No meio dele tem o sistema límbico,
que é um cérebro responsável pelas emoções, tem mais a ver com os mamíferos, e a parte do cérebro mais desenvolvida, que é o neocórtex. O neocórtex é a parte do nosso cérebro responsável por analisar informações. Só que o grande problema, essas informações são coletadas informações pelos nossos 5 sentidos. Espera um pouquinho, deixa eu abrir um parênteses aqui. A maioria do ser humano está situado em que escala desses 3 que você citou agora? Hoje, reptiliano? Reptiliano. É mesmo? Estamos lá no tempo das cavernas isso, ainda, cara? Muito no piloto automático, modo automático. As pessoas começam a querer fazer e olha para o resultado, fazer e ela olha para o resultado, ela fica presa no fazer e olhar no resultado se está negativo, se está positivo. O cara que não tem, que está faltando, ele fica com medo e vai fazer no piloto automático, com aquela angústia consumindo ele. O cara que olha o caixa dele empatado, ele também vai fazer de olho no caixa, ele está operando no piloto automático. E até mesmo o cara que está performando bem e ele tem medo de que o mercado dê uma virada, ou que aconteça alguma coisa, que a empresa dele passe a performar mal. Então nós estamos muito insegurança que falou. Isso, nós estamos muito focados em fazer. E na verdade não é ali, tem muita coisa que nós precisamos fazer. Mas esse piloto automático de eu fazer sem pensar, daqui a pouco eu estou agindo praticamente 80% do meu dia em módulo de sobrevivência. A roda sai do trilho, né? Isso, sem dúvida. exatamente. Agora, mas existem as exceções. Sim, Como é que você classifica essas exceções? Precisa fazer uma investigação mais profunda em cada caso. Algumas pessoas, elas ativam a ansiedade delas quando elas nas questões de relacionamentos, outras nas questões financeiras. Então precisa investigar dentro de cada um. Cada caso é um caso. Não dá para generalizar. Sim. Muito bem. Depois você vai continuar, né, com os 3 princípios. Então, acho que é interessante. Nós temos que ir para o bloco de comercial. Estou gostando do bate-papo aqui, hein? Tô achando legal, uma coisa diferente e tal. Mas antes do comercial, me explica essa coisa do coach. Coach para cá, coach para lá. Você disse que o coach não é tudo aquilo. E às vezes as pessoas banalizam muito esse segmento. Por quê, hein, Maia? O coaching, na verdade, é uma ferramenta poderosíssima. Né? Não vamos confundir o trabalho em si científico envolvido. Coaching e mentoria, quando bem feitos, são ferramentas transformacionais extremamente poderosas. O problema é que hoje as escolas que formam os coaches hoje, elas querem vender. E elas vendem sonhos. E aí o cara está ali, ele trabalha numa loja, ele não lê muito, ele não lê nada, e de repente ele é demitido, e aí ele fala, bom, eu tenho um cursinho na internet para mim ser coach, estão vendendo lá que eu vou ganhar 25, 30, 40 mil por mês, ajudando pessoas. Ele vai lá e faz aquela formação, ele paga, vai de R$300 a 5 mil a 10 mil, e aí esse cara cai no mercado praticamente sem saber o que ele está fazendo. Então o coaching em si é uma ferramenta extremamente poderosa de transformação. Agora, a maioria está comprando esse sonho? Esse sonho, isso mesmo, de ganhar dinheiro fácil. Pois é. É isso que as escolas de coaching vendem. Certo. Então, o que aconteceu? Hoje banalizou muito. Né, não que não seja legal, é um instrumento positivo. Fantástico. Agora está caído em mãos erradas, é isso? Isso. Na maioria das vezes é isso? Cerca de 95%. 95%? Não sabe o que está... Em outras palavras, 95% dos coaches, hoje, segundo o Anderson Meia, são fuleiros. Você precisa, antes de contratar um coach, você precisa pesquisar quanto tempo esse profissional está no mercado. Procure por referências de quem ele já atendeu, se foi um primo seu, qual foi o resultado. Procure pessoas que já passaram por esse profissional. Quanto mais tempo no mercado, melhor. Procure saber se ele faz isso full time, se ele só faz isso. Sim. Ou ele faz isso por diversão, ou depois do horário das 5 horas da tarde. Pode ter resultados, com certeza. Mas você contrataria um amador para cuidar do seu psiquismo? Pois é.
você contrataria um amador para cuidar do seu psiquismo, então procura saber se ele atende full time. Quer dizer, o histórico da pessoa. O histórico dele, a estrutura do escritório, se ele tem um escritório com uma estrutura bacana. Bem fundamentado. Bem fundamentado. E você, aliás, em todo segmento, né? Tem que buscar isso, né? Todos os segmentos. Aliás, o business é assim. Em qualquer lugar que você for, tem gasolina. Em qualquer lugar que você for, existem um monte de serviços e produtos e serviços. Então, aquele pessoal que faz parte do topo dos 5%, que realmente entrega com profundidade o que eles vendem, e eles são apaixonados por aquilo que fazem, eles são apaixonados pelo seu produto, pelo seu serviço, eles conseguem fazer essa transferência de estado emocional. E quando você entra com essa energia, você realmente gosta, você sabe do que você faz, é inevitável. E aí tudo dá certo. É Quer dizer, o universo vai conspirar para que tudo dê certo. Depois dos comerciais, você continua analisando os princípios. Mas antes disso, eu vou deixar no ar essa questão da sorte e do azar. Para um consultor de performance emocional, existe essa coisa da... Pera um pouquinho, depois tu responde. Da sorte e do azar? Particularmente, eu não acredito nisso, Jota. Não acredito que tem a sorte e azar. Não, mas eu já ganhei na Loteria Federal, para ganhar. Comprei o bilhete certo. Não ganhei na Mega, não ganhei, gastei um monte, porra de dinheiro, não ganho nada. Mas isso é sorte, isso é azar? Eu acho que não. Escuta, eu sou muito da questão que envolve a racionalidade, ou então a razoabilidade. E tem gente que acredita piamente na sorte e no azar. Queria ouvir da tua boca, Anderson Maia, se você acredita nisso ou não. Eu acredito que nós criamos nossa realidade, até aquilo que nós não queremos. Nós criamos a nossa realidade através do que pensamos, do que sentimos e através do nosso comportamento. Não fazer uma ação é uma ação. Então todos os livros que eu não li... Boa, sempre como é que é? Não fazer fazer é fazer. Já é uma ação. Já é uma ação. Negativa. Não tem como ser neutro. Exatamente. Os livros que eu não li estão tendo um efeito em mim hoje. Assim como os livros que eu também li. As pessoas que eu ouvi, eu deixei de ouvir. Tudo isso vai gerando um efeito e a gente cria a nossa própria realidade. Em outras palavras, você concorda comigo então se eu dissesse de que nós criamos o nosso próprio destino? Isso, nós criamos nosso próprio destino. Eu preciso estar preparado, sim. Peter Drucker, é interessante, né, que o guru da administração, Peter Drucker, ele chama a mão invisível do mercado, que quando você oferece um produto, um serviço realmente com profundidade, você atende aquele cliente com profundidade e maestria, o Peter Drucker, ele diz que essa mão invisível começa a colocar pessoas, circunstâncias e recursos, pessoas, circunstâncias e recursos se alinham para chegar até você. Para chegar. Muito bom. Bom, você estava falando sobre princípios, né? Começou a falar, eu gostaria que você complementasse então essa questão. Princípios, eu não estou dizendo aqui o que você deve fazer. O princípio, você olha para o princípio e você, esses são os princípios, eu vou analisar a minha situação primeiramente e ver o que desse princípio se aplica na minha realidade. Então, o primeiro princípio Pera um pouquinho. Cada pessoa pode buscar esse princípio ou não? Sim, todo mundo ou pode algumas usar. Delas todos do seu jeito. Não, todos podem todas usar as pessoas então. Okay. Isso. Então, o primeiro princípio, você vender para você mesmo. A única pessoa que você tem que convencer primeiramente nesse planeta é só você. Que autoconfiança, as pessoas confundem autoconfiança em ter que convencer os outros, ou parecer forte, ou parecer agressivo, não tem nada a ver. É você convencer a você mesmo. Quando você faz isso, o seu tom de voz ele é magnético, você tem brilho nos olhos, o seu tom de voz é firme, e você é firme, você vai transferir isso para o seu cliente. E nosso subconsciente, só para a gente encerrar esse ponto, nosso inconsciente, toda vez que duas pessoas se encontram para negociar, o inconsciente dessas duas pessoas vão se medir para saber quem tem mais certeza de si mesmo. A partir do momento que uma parte foi detectada na conversa, que uma parte tem mais certeza de si mesmo, ela passa a ser a líder naquela conversa. Isso é muito natural. E a gente tem uma necessidade que vem lá das cavernas de seguir um líder. Seguir porque um líder pra gente é uma figura que todos nós
precisamos desses ícones, precisamos de alguém, de um líder acima da gente. Então a gente segue liderança de forma muito natural, segue autoridade de forma muito natural. O mundo hoje, temos hoje lideranças natas que possamos seguir ou nem tanto? Hoje nós temos um apagão de líderes, né? Eu queria que me dissesse, se tu tivesse dito ao contrário, dizer não, mas eu não concordo contigo, Maia. Mas é verdade, né? As pessoas leem menos ou quase não leem. Quase não leem. A opinião delas é basicamente, da maioria das pessoas em discussões, é baseada no achismo. Ela não foi pesquisar realmente a fundo aquilo. São poucas pessoas. Então, indo para o segundo princípio, é o seguinte: muda a sua energia, que você muda os seus negócios. Porque se você entra na mesa de negociação com uma energia de necessidade, que eu necessito, eu sou um coitado, quando eu entro nessa energia, quanto mais desesperado eu estou, pior fica. Quanto mais desespero, menos negócio eu vou fazer. Porque o nosso psiquismo, ele tem mecanismos de autopreservação, e quando você vem numa negociação comigo e eu sinto que você está aqui para tirar alguma coisa de mim, eu vou sentir isso, aí eu me fecho. Isso é sintomático. Isso é automático. Isso é o nosso sistema, nosso psiquismo tem esse sistema de autopreservação. E quando você entra nessa negociação com essa energia de obter coisas, de ir lá buscar um salário que você precisa, ou buscar a venda que você precisa para sobreviver, você entrou como pedinte. E ninguém faz negócio com pessoas inseguras, com pessoas fracas, com pedintes. Então a gente entra com uma energia errada. Então o segundo princípio é mudar essa energia. Muda a energia. Ao invés de você ir na negociação pensando em você, nas suas próprias necessidades, entra de coração e foca no seu cliente de verdade, de coração. Porque o nosso psiquismo, ele detecta a genuidade. Quando eu sinto que você está aqui na negociação, você veio por mim, você está de forma verdadeira por mim, esse mesmo mecanismo de autopreservação vai dizer que você é comigo, você está comigo. E aí tudo segue de forma muito natural. E você vem de uma posição onde você acredita no seu produto, no seu negócio. Você é apaixonado por isso. Você vai fazer essa transferência para mim com muita segurança. Aí a tendência é o mais positiva possível. Se houver necessidades com o cliente que você está visitando, são 10 negócios. Se houver 10 necessidades, são 10 negócios fechados. A demanda para essa transformação, para essa mudança, é imediata não? Ou exige um certo tempo, um certo conhecimento de si mesmo? A pessoa que vem me procurar, quanto tempo leva? Geralmente, em 3 sessões, a pessoa já está performando muito bem. 3 sessões 3 apenas? sessões, 3 horas. Essas sessões demoram... Elas demoram uma hora semanal. Semanal. Uma sessão semanal. Em 1 hora você já... Isso, nas 3 primeiras sessões eu já consigo liberar o cliente para ele tirar essa energia ruim de necessidade, de pedinte. Eu preciso, porque senão eu vou fechar minha empresa. Mudar essa energia. Essa carga negativa tira dos ombros. Isso, mais ou menos ali 3 sessões. No primeiro mês ele já vê os resultados aparecendo. Depois dali ele vai... Aí é por ele mesmo, né? Isso, ele vai aprender a manutenir. Tá, vamos lá. O nosso tempo está se esgotando. O terceiro princípio, então. Por exemplo, você tirar o olho do retrovisor. O que é tirar o olho do retrovisor? Meu primeiro empreendimento, eu abri uma escola de inglês aqui em Blumenau no ano de 2010, onde eu não conhecia ninguém, não conhecia nada. Você de onde? Eu sou de São Paulo. Mas moro aqui desde 2010. E não conhecia ninguém, não conhecia nada, não tinha material, não tinha recursos. E 1 ano depois eu tinha as melhores empresas de Blumenau como minha cliente, Fundação Fritz Miller, AB Transformadores, Altenburg, as maiores empresas eram minhas clientes. E eu entrava nessas empresas realmente só com a minha performance emocional, só com a coragem, com a confiança e com firmeza. E aí quando eu montei um escritório aqui no centro, uma equipe maravilhosa, e o meu dinheiro, eu ficava sempre de olho nas contas a pagar e receber. E isso me prejudicava. Por quê? Porque quando eu estou de olho no financeiro, o meu cérebro, ele entende que pode faltar para mim, eu estou correndo risco de vida. Aí eu vou acionar o meu sistema nervoso autônomo e aí trava o meu cérebro. Tirar o olho do retrovisor, o terceiro princípio é o seguinte: o que acontece com uma pessoa que dirige só olhando para o retrovisor, não olha para frente? Ela vai colidir o carro dela, não vai muito longe.
Então tira o olho das contas a pagar e receber, tira o olho das dívidas, tira o olho dos problemas lá fora e foca no cliente à sua frente. Tira o olho do retrovisor. Porque se você... Mas, cara, o cara precisa ter autocontrole para isso Isso, também, é né? todo um processo. Tudo começa... Esses 3 princípios que eu compartilhei, eles são sequenciais. Sequenciais. Eu só posso ir lá fora realmente ajudar meu cliente de forma verdadeira e genuína depois que eu vendi para mim mesmo. Entendi. É sequencial. Entendi. Depois que aconteceu dentro, agora eu posso ir lá fora oferecer isso com segurança e firmeza. Isso está na negociação para o cliente e por ele, não por mim. E parar de olhar. É interessante quando você tira o olho do caixa e presta atenção no cliente de verdade. Você fica mais são, você é mais preparado. Tem que falar isso pro meu filho. Nós temos uma empresa também lá, cara, às vezes não é fácil. Me diz uma coisa, deixa eu só colocar, consultor de performance emocional. Qual é a relação, se isso tem uma ligação, né, intrínseca ou não, com espiritualidade? A espiritualidade é a evolução psicológica e moral. A espiritualidade não tem nada a ver com religião. A espiritualidade é a evolução. Nem com emocional. Também ajuda. Ajuda, né, cara? Porque ajuda. a espiritualidade é a evolução psicológica e moral. Então, quando eu tenho uma evolução psicológica, é claro que eu vou lidar melhor com as minhas emoções. O meu trabalho não é voltado à espiritualidade, ele é voltado à ciência. Não tem nada a ver com religiosidade, não, espiritualidade. Não, é voltado à ciência. É ciência. Hoje, o meu trabalho de consultor de performance emocional, eu literalmente o cérebro, o nosso cérebro, eu preciso passar para ele os comandos, fazer o meu lobo frontal trabalhar para mim, não meu sistema nervoso, eu preciso do meu sistema nervoso autônomo, ele me protege, ele é responsável por manter meu corpo a salvo, mas tem a parte do nosso cérebro que não funciona porque o sistema nervoso autônomo impede. Quando eu estou em estado de ansiedade, eu não consigo ser criativo, autoconfiante e motivador. São as amarras, né? Isso, nosso cérebro ele só funciona, ou ele evolui ou ele sobrevive. E se eu entro em modo de sobrevivência, eu travo todo o processo. É o que você falou no bloco anterior, modo de sobrevivência. A maioria está vivendo esse estágio? É o automático. O automático. Hoje a gente precisa sair, a gente precisa entender que o meu negócio, ele não vai prosperar pelo aquilo que eu faço diretamente, né? Ele não está ali, ele está relacionado às qualidades do meu pensamento, das minhas emoções, que controlam o meu comportamento. Então, você lê Napoleão Hill, pense e enriqueça, ele não falou ali, se mate, se esforce ao máximo, se esfole, enriqueça. Ela pense e enriqueça. Então, a gente precisa sair um pouco do piloto automático para pensar mais. Nós estamos demais no piloto automático, fazer, e aí vira aquela corrida de rato para pagar as contas. Que não chega a lugar nenhum. E ele não consegue sair dali. O que eu faço é tirar o meu cliente dessa corrida de rato. Pois é. Para ajudar ele a pensar e sentir de forma diferente, mudar o ser. Porque o meu fazer, ele é permeado pelo meu ser. Eu vou dar um exemplo para você. Eu fui chamado para participar de uma negociação gigante com um cliente meu, e chegou lá, eu vi que ele estava extremamente nervoso, porque o cara veio da Alemanha em São Paulo para fazer uma reunião com ele, 6 meses para isso acontecer, e chegou lá, ele tremia as pernas, ele fica, não, tem que dar certo, o dinheiro que entrar, meu Deus do céu, tem que dar certo, tem que dar certo a negociação, tem que dar certo, ou seja, ele estava em modo sobrevivência. Aí, quando ele entrou, ele falou, não fala nada, deixa que eu falo. Eu nem sabia do que se tratava. Ele não me falou. Ele falou, por que você quer que eu esteja aqui em primeiro lugar? Ele falou, não, a sua presença é só para me dar um apoio moral. E não me explicou. Quando chegou na hora, ele nervoso e andava, não, meu Deus, tem que dar certo. Ele já entrou com essa energia. Quando ele entrou, o cara recebeu ele. E o cara perguntou para ele em inglês, né? Tell me about your program. Me diz sobre o seu programa. Ele não conseguiu falar isso, não saiu. Travou. A única chance que ele tinha. Porque ele entrou com a energia que não deu certo nada, né? Não deu certo, porque ele entrou com a energia errada. Se ele tivesse entrado realmente de forma tranquila, genuína, primeiro eu vou buscar a necessidade dele, para se há necessidade realmente, nós trabalhamos juntos. Se não há, eu ganhei um amigo. Eu acho que esse termo que você usou agora, Maia, genuíno, é a chave de tudo realmente. É a chave de tudo. Eu tenho colocado isso aqui, que a pessoa tem que ser genuína.
autêntica, você mesmo, né? Tem que ser você mesmo. Porque senão as coisas tendem a não dar certo realmente. Né? Se você vier de máscara, falar comigo, eu vou perceber. O brasileiro hoje... Eu tenho máscara, não? Não. Não, eu tenho máscara, cara. Não, o Jorge tem máscara. O Patrick tem máscara, eu não tenho máscara. Nem pra baile de máscara, de fantasia, essa porra, não tenho. Eu sou o que eu sou. É. E não vem com churumela, Jorge. É. Não, peraí, não, vamos chegar lá, peraí, tu vai dizer o site, o telefone, aqui você vai poder tudo. Vai ter um quadro aqui dele. Estou gostando de conversar com o Maia. O cara é muito bom. O brasileiro hoje está usando muitas máscaras para se envolver, para se buscar resultados e tudo mais, na tua opinião, Maia? É só você olhar as redes sociais, a força que as pessoas fazem para passar uma aparência de vida perfeita. Porra, cara, esse é o canal, né? É verdade. Né? O que é, Patrick? Tem telefone? Ah, tá. É verdade isso, né? Então a gente perde muito tempo tentando mostrar o que não somos para pessoas que nem se importam conosco. Pois é. Esse mecanismo você usa, a plataformazinha aqui, o celular, rede social também, para o bem ou não? Não, isso aí hoje uma não empresa, faz parte do teu... uma empresa administra isso aí para me focar diretamente com o meu cliente, estar presente com ele, eu pego meu celular 2 vezes por dia. É uma empresa que administra as minhas redes sociais. Legal. Bom, você gostou de conversar comigo aqui? Foi legal? Eu vou sentir que tu está mentindo ou não? Foi bom e foi legal aqui? Fantástico. Eu gostei de conversar contigo, cara. A gente vai cogitar a possibilidade de fazer um programa junto, semanal, um quadro aí, legal, chamado Mais Autoconfiança, Mais Negócios. Já tem até o nome? É mesmo? Como é que é? Mais Autoconfiança, Mais Negócios. O nome é sugestivo, hein? Sugestivo. Claro, um apresentador, entrevistador. Que confiança é tudo. Confiança é tudo. Ele sabe que aqui a coisa funciona, então é isso aí, né? Brincadeiras à parte, Anderson Maia, gostei de conversar contigo realmente, né? Muito proveitosa essa nossa conversa, nosso bate-papo. Eu tenho certeza que vai dar certo aí a nossa parceria, e não pelo dinheiro, absolutamente. Você falou que dinheiro não é tudo, mas para incutir na cabeça das pessoas que elas podem. Sim. Desde que você se conheça. Exatamente isso. Você é seu único... só você pode impedir você mesmo. Aí fechou, né? Maia, obrigado por ter vindo. Sucesso, saúde sempre. E o site? Dosesdeautoconfiança.com.br. Até isso, o nome é legal, né? Doses de confiança. De autoconfiança.com.br. Tem ferramentas gratuitas lá para você baixar. Muito bom. Tem bastante conteúdo bacana gratuito lá. Tenho certeza disso. Obrigado então por ter vindo. Obrigado a você. Não berrarei. Fiquei calmo depois de ter conversado com Maia. Aprendi um pouco mais hoje aqui. O cara vai voltar. E aí então, calmamente, Jorge Tais, pedirei para o nosso mago dos botões o Redação no Ar que você vai apresentar agora.